Antes de começar o tema da aula de hoje, eu só queria esclarecer uma pergunta da aula anterior que eu estava revendo a aula aqui. Quando eu falei a questão do preço dos softwares lá, que eu tinha falado por volta de 3 mil, 4 mil reais mensais, é que ficou meio estranho, é, é que não é um software só que fica esse valor. Então o professor Eric complementou lá na hora, que falou que o Blender é um software que faz tudo. Então, para fazer todo esse processo aqui que nós vamos fazer do veículo completo, aí você teria um software só para modelagem, aí outro só para animação, um só para criação de material, outro só para pintar textura. Aí você ia somando aí US$ 170 de um, 300 do outro, 200 do outro, aí que você chegaria nesses valores. Não um software só que seria caro desse tanto. Outra coisa foi alguém que perguntou sobre é, a diferença entre o modo de interação, os modos de interação, modo objeto e modo de edição. Foi o que eu respondi, só que depois eu vi que ele tinha perguntado a diferença entre o Solid Mode e o modo objeto. Então ele estava confundindo duas coisas diferentes. O que eu expliquei foi a diferença entre esses dois modos aqui, o modo objeto e o modo de edição. Já a questão do Solid que ele tinha falado é o que a questão da visualização do shading aqui na viewport do Blender. Então, deixa eu adicionar uma esfera aqui. No menu Z aqui você tem a opção de escolher o shader que vai renderizar o que está aparecendo aqui na viewport. Então, o que eu estava falando no Solid, que eu estava falando a diferença, quando você tem uma ferramenta de seleção aqui, igual apertando, tem que ativar aqui o add-on. E vocês me lembrem aí que eu percebi que toda vez que eu abro um arquivo novo, ele desativa, eu tenho que ativar dentro do arquivo. Aí se por acaso eu esquecer, alguém abre o microfone aí e fala. Então tem a ferramenta de seleção aqui com o B, que estou no Solid Mode aqui, shade de visualização de sólidos, que é o shade básico. Se eu uso essa seleção aqui nele, eu só seleciono o que está aparecendo. Aí que eu tinha falado a vantagem de às vezes mudar para o wireframe, é que você vê através do objeto e essa ferramenta de seleção pega dos dois lados, atravessa o objeto inteiro. Aí só isso mesmo que eu queria esclarecer. Uma coisa que eu não falei, também teve a questão de salvar os arquivos. Que além de salvar o arquivo toda hora, assim, que pode acontecer alguma coisa que você pode perder, é ir salvando em diferentes arquivos, porque às vezes você faz alguma modificação, aplica um transformador aqui, aí você aplicou um transformador, então não tem mais volta. Aí, tipo, se você tivesse gravado isso num arquivo mais antigo, você poderia abrir os dois arquivos ao mesmo tempo, aí deletava esse aqui que não funciona, que não serve para você. Aí você dá Ctrl Z lá e vem aqui no outro arquivo, dá Ctrl V, que ele traz os objetos de um arquivo para o outro. Aí você teria meio que ir fazendo um backup se você for salvando em arquivos diferentes. Tá, então agora eu vou abrir o arquivo lá que forneci para vocês. Só troquei o nome dele, mas é praticamente o mesmo arquivo. Então a gente ia ter parado nesse ponto aqui, né, que nós íamos ter feito as formas básicas aqui dos objetos, e a gente agora começar a refinar esses objetos para ficar mais parecido com o Jeep de verdade. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é utilizar a ferramenta... Ativador. Não, eu vou ativar, obrigado. Só que não é esse aqui, não. É o do Cad 3. Não, aquele... Abriu o mesmo aqui que eu falei nesse. Esse aqui. Aí o que a gente pode começar a fazer aqui na parte do carro aqui? Isso aqui já está pronto, só que os modificadores não estão aplicados. Aí a gente vai começar a aplicar os modificadores. Aí no caso isso aqui ainda é um plano, que nós fomos fazendo a extrusão das arestas. Então a gente vai aplicar aqui. Ele está com dois modificadores, o de espelho e
o de solidificação. Vou ativar o clipping aqui para ele soldar os vértices aqui onde eu teve a simetria aqui para ficar junto à aresta. Avadon. Com Shift H você consegue esconder todos os outros objetos, ficar só com o objeto que estava selecionado na viewport. Alt H você retorna todo mundo. E só apertar H em quem está selecionado, você esconde só aquele objeto. Então eu vou ficar aqui só com a parte do carro. Não é isso aqui, não. Shift H. E os modificadores aqui, é importante você sempre aplicar de cima para baixo, porque faz diferença a ordem que você aplica eles. Como você vai construindo um a um assim, a ordem certa de você aplicar é sempre de cima para baixo. E você só pode adicionar os modificadores no Object Mode. Aí você pode ou vir aqui apertar Apply ou ficar com o mouse aqui em cima e dar Ctrl A. Eu vou dar Ctrl A aqui e Ctrl A na ferramenta, no modificador de espelho. No caso, para a gente dar uma refinada aqui no corpo do carro, além de apertar com o botão direito aqui e colocar Shade Smooth para os vetores normais serem inclinados, como eu falei na aula passada, a gente estabelece o limite de ângulo aqui. Uma coisa que a gente tem que fazer é adicionar algumas imperfeições aqui, porque essas arestas aqui são arestas perfeitas, que a gente não tem no mundo real. Se fosse passar isso aqui para o mundo real, seria como se isso aqui fosse uma quina de 90 graus, assim, muito afiada, de praticamente assim, um átomo só. Então não tem espaço para a luz ser refletida. Isso acaba ficando estranho se você está tentando fazer algo mais realista. Então é bom você adicionar um pequeno chanfro aí só para ter um lugar para a luz ser refletida. Então com Ctrl B você pode adicionar bem pequeno assim, só para ter essa reflexão da luz mesmo. Aí vocês podem ver que já ficou bem melhor aqui, aparecendo um pouco de reflexão. Isso aqui estava antes. Acabei de ver um erro aqui. Foi questão de eu ter aplicado no Carbon 3. Agora que eu vi aqui que esse modificador de espelho aqui está errado. Tirar o clipping. O erro que eu cometi aqui foi que eu atravessei o eixo. Então, na hora que eu aplico o transformador, ele cria faces sobrepostas. Isso vai acabar atrapalhando a gente no futuro. Vou colocar na vista posterior aqui. Agora eu posso ativar o clipping e aumentar a distância aqui para ele soldar a geometria. Aí agora a gente pode aplicar sem problema. Ctrl B, adicionar o chanfro. Isso. Outra coisa que eu vou introduzir para vocês aqui agora é o modificador booleano. Igual aqui no para-brisa que nós temos as janelas aqui. Na etapa da blocagem a gente só fez um cubo, esticou ele e encaixou aqui. Para fazer as janelas a gente tem esse modificador aqui. Antes disso a gente vai precisar adicionar o objeto que a gente quer fazer o corte. Então vou selecionar aqui a imagem de referência e o para-brisa, dar Shift H para eu ficar só com os dois visíveis na viewport. Então eu vou querer fazer o recorte da janela, vou adicionar um cubo. O cursor 3D aqui está deslocado. Eu posso selecionar aqui o para-brisa, Shift S, Cursor to Selected. Ele vai ficar ali no para-brisa. Aí eu desseleciono, volto para o Object Mode, adiciono agora o cubo que eu vou usar para fazer o recorte das janelas. Como ele está inclinado aqui, nós vamos ter que usar aquela duplicação com herança de geometria que eu apresentei para vocês. Então, só
dou Alt D, copio aqui, vou levar um pouquinho para trás para não atrapalhar, e aqui a gente reduz o cubo e no Object Mode alinha ele aqui para ficar a mesma orientação aqui do para-brisa. Aí a gente agora pode mexer ele aqui para vou selecionar o para-brisa também aqui para eu ver como é que está a disposição das faces deles, para eu não interromper essas faces aqui. Vou tentar deixar a janela aqui dentro. Vamos fazer um recorte desejado aqui, alguma coisa que seria mais ou menos passando aqui assim. Eu não vou fazer certinho não, porque a gente tem muita coisa para ver hoje, então basicamente você aqui já não vai precisar mais dessa cópia. Agora a gente tem que duplicar isso aqui para o outro lado, para ficar com essa parte do meio aqui. O que a gente faz? Vai levar o cursor 3D para a origem do mundo e trazer a origem desse objeto aqui pro cursor. Então eu já tinha adicionado os favoritos, mas só lembrando aqui, você pode apertar F3 para pesquisar os comandos, ou procurar aqui nesses menus aqui de objeto. F3, Set Origin to 3D Cursor. Então a origem já foi para lá. Aí outro meio que nós temos de duplicar geometria é com simetria de malha, ao invés de usar o modificador. Então você seleciona tudo que você quer duplicar para o outro lado. Aí você pode vir aqui no menu Mesh, Symmetrize. Ele vai abrir um menu aqui, ó, que você escolhe de qual eixo e qual o sentido, se é do positivo negativo, do negativo positivo, que você quer fazer a cópia do que você selecionou. No caso aqui já está certo, do menos x para o mais x. Aí é só clicar fora que ele já duplicou e é tudo o mesmo objeto aqui, mesmo estando separado fisicamente ali. Então a gente vai selecionar o para-brisa e adicionar o modificador booleano. Uma coisa importante é sempre adicionar o modificador booleano na geometria que for permanecer na sua modelagem. Então, se vai sobrar o para-brisa aqui com os buracos, a gente vai adicionar o modificador nele. E aqui você escolhe se quer operação de interseção, união ou diferença. Então a gente vai colocar a diferença e aqui no objeto que vai ser utilizado para calcular a diferença, a gente coloca esses cubos que a gente fez. Mas se você vier no wireframe aqui, você já consegue ver que ele já furou a malha. Aí é só aplicar. Apply, Ctrl A e já pode deletar o cubo e você vai ter o para-brisa. Essa parte aqui da frente foi feita do mesmo jeito. Eu até esqueci de apagar a outra que estava ali atrás. Fiz um cubo, estiquei aqui para ficar um retângulo. Aí eu adicionei os chanfros aqui para ficar redondo, dupliquei, transformei tudo num objeto só, selecionando eles e apertando Ctrl J e utilizei o modificador booleano. Aí você vai fazendo isso aí conforme for necessário. Então vamos partir para como fazer as rodas mesmo, né? No caso eu tinha falado que a gente não precisa de fazer duplicar todas as rodas na etapa de blocagem, porque isso só vai adicionar mais trabalho pra gente. Então a gente vai ficar só com uma roda aqui. Você pode ver que elas estão todas como o mesmo objeto. Então se eu mudar para o Edit Mode, e no Edit Mode a gente tem a ferramenta de seleção L, com a letra L. Apertando você seleciona uma malha que está isolada. Então, como essa roda aqui está separada das outras, tem uma face unindo ela, no momento que você aperta L, ele só seleciona essa roda. Aí a gente aperta Ctrl I para inverter a seleção, delete e deleta as outras faces. Aí a gente só fica com a roda que a gente vai precisar.
Vamos selecionar aqui a roda, vista frontal, e a lateral. Shift H para ficar só com elas na viewport. E vamos começar a fazer a roda. Vista frontal, apertando um teclado numérico, passar para o modo wireframe. O que a gente pode fazer aqui? Começar com os chanfros, né? Aí uso a seleção aqui no modo aresta. Alt, seguro Alt e aperto com o botão esquerdo do mouse em cima de uma aresta, e ele vai selecionar todo o loop de arestas, não precisa ficar clicando uma por uma. Outro jeito de fazer essa seleção é clica em uma e com Ctrl e clica na próxima. Peraí, estou na ferramenta de régua, por isso que o Ctrl estou fazendo outra coisa. Tem que estar aqui nessa ferramenta de seleção. Clico na aresta, seguro o Ctrl e clico na outra. W. Tá. Isso, tem que estar nesse modo twig. Na verdade não, é algum desses aqui que não deixa fazer isso. Aí esse comando de selecionar uma aresta, face ou vértice, funciona dos três, e Ctrl e clica no próximo, ele sempre busca o menor caminho de uma coisa que você selecionou até a outra. Então também é um comando útil. Então vamos lá, a gente seleciona com Alt e clique aqui, e Shift Alt clique para fazer a outra também, e muda para o wireframe, faz o chanfro aqui, do mesmo jeito não vou fazer perfeitinho não. E a gente ajusta aqui para ficar no formato próximo do que a gente quer. Aí você já pode começar a fazer as modificações aqui. Tem o comando Inset também, com a letra I, que ele adiciona faces dentro da... Ele adiciona mais faces dentro da face que você estava selecionando, da área da face que estava selecionada. Então apertando o I aqui, ó, ele no mesmo plano daquela face, ele começa a fazer uma face do formato semelhante ao da que estava selecionado aqui dentro. Então a gente vai começar a fazer a roda. Deixa eu só olhar aqui. No caso aqui a gente pode dar fazer a extrusão da face para trás aqui e começar a fazer a roda mesmo. Vamos dar um reset aqui só para fazer um detalhe. Faz a extrusão para dentro, reset de novo. Aí você acaba criando aí alguma coisa aqui que sirva de roda. Acho que isso aqui já tá bom. Do outro lado aqui, com o inset a gente faz a mesma coisa, tá? E move aqui para dentro, onde que a gente quiser. Vou dar uma suavizada aqui para ficar melhor. E como é que a gente faz os frisos? Para os frisos do pneu, a gente vai utilizar o... Deixa eu trazer o cursor para cá para a gente adicionar dentro do pneu. Cursor to Selected. Já mudou. E a gente vai adicionar aqui um plano. A gente move o plano para cima, mudo para vista superior e faço... Vou no centro o cursor, vou apagar aqui, compro o cursor para o centro do pneu. Como ele não está simétrico mais, tem mais geometria para cá, na hora que eu dei Cursor to Select, ele ficou um pouquinho para a esquerda. Então vou selecionar esses dois loops aqui de arestas e vou fazer o mesmo comando que ele vai ficar no centro da onde eu quero. Então a gente adiciona aqui o plano, como eu tinha falado, superior, e vou fazer bem simples aqui um friso igual está aqui na imagem de referência, fazer algo próximo a isso aqui. Para o modo de seleção de aresta, deixa um pouquinho menor. Isso, a gente pode apertar EZ, fazer uma divisão aqui no meio. E um modificador interessante de usar aqui seria o... Deixa eu encontrar ele aqui. Aqui, ó, Shrink Wrap Modifier. O que ele faz? Ele
ele pega a geometria que você está aplicando, o objeto que você está utilizando esse modificador, e ele vai tentar embrulhar o objeto que você colocar como referência. Então, como bem ele vai fazer isso vai depender da densidade de faces que você tiver aqui. No caso aqui são poucas, acredito que não vai ficar tão bom. Então, vou pegar aqui o conta-gotas para eu colocar o target aqui do que ele vai embrulhar, eu clico na roda. Aí no caso aqui até ficou bacana. A gente coloca o offset aqui no modificador e vai começar a fazer o friso. Ficou um pouco, tinha que ter ficado simétrico aqui dos dois lados. Bom, esse erro aqui eu vou investigar o que aconteceu, depois eu coloco um link para o vídeo aqui explicando para vocês, mas seria basicamente a gente ter o nosso friso aqui do pneu. Como eu vou fazer diferente agora, eu vou deletar essa outra face aqui e vou utilizar o modificador de espelho. A origem já está no meio do objeto, então vai ficar tudo certo aqui. O pônei amarelo da origem. Hero Modifier. Cadê? Aqui. Descer um pouquinho aqui, porque a gente não está usando offset, mas ativar o clipping, aumentar a distância aqui só para garantir que ele vai soldar a geometria. E pronto. Aí a gente pode usar o modificador de solidificação também. Solidify. Aumenta, coloca aqui Even Thickness e aumenta a espessura. O modificador de solidificação, ele tem uma propriedade aqui, ó, que você pode adicionar, pode clicar aqui em Only Rims, que ele não vai fazer as faces de baixo aqui, ó. Então já é um trabalho a menos pra gente ter que voltar depois aqui e ficar excluindo isso. Então, voltando aqui. E como é que a gente vai fazer para duplicar esses frisos aqui em volta do pneu? A gente vai precisar de um objeto vazio, que foi um tipo de objeto que eu ainda não apresentei para vocês. Então aqui já é o seu 3D ainda está no centro do pneu, então já vou adicionar um objeto aqui, Shift A, aqui temos os objetos vazios e tem esse objeto aqui, o Plane Axis. Esse tipo de objeto aqui geralmente é utilizado só quando você precisa de alguma referência para alguma aplicação de alguma ferramenta ou algum modificador, como nós vamos fazer aqui. Então temos esse Plane Axis aqui, que ele é só meio que uma referência dos eixos aqui, não é só usa ele para rotacionar. Então nós vamos colocar aqui no friso do pneu aqui, ou vou dar uma minimizada aqui nos modificadores, colocar o Array Modifier, que eu já tinha mostrado para vocês, que ele duplica a geometria. Só que eu mostrei para vocês no modo de offset relativo aqui, ó, que ele está duplicando o objeto, toda vez que o objeto acaba, ele duplica ele mesmo no eixo X. Então está com offset de 1 aqui, então ele está duplicando perfeito na hora que o objeto termina. Aí nós vamos desativar aqui o offset relativo e vamos ativar aqui Object Offset, que vai ser o offset em relação ao objeto. E o objeto que a gente vai colocar de referência é o nosso objeto vazio aqui, o Plane Axis. Uma coisa que eu percebi aqui agora é que é importante você sempre estar renomeando os seus objetos aqui no Outliner, né?
Porque no caso aqui mesmo, se não fosse pelo conta-gotas ali para escolher objeto, eu não saberia. Só olhando o arquivo aqui. Então, no caso tem um monte de cilindro aqui, eu poderia no processo de modelagem ter especificando o que é o que. E geralmente eu só lembro disso na parte do mapeamento UV, uma coisa que eu tenho até que melhorar. Conforme você vai modelando, assim que você termina o objeto, já nomeia para ficar mais fácil aqui na sua organização. Então aqui nós temos o empty. Aí só para renomear aqui, só clica duas vezes e digita aqui o nome do que você vai querer para aquele objeto e aperta Enter e ele está renomeado. Então aqui ele está com offset em relação ao nosso plane axis aqui. Só que ele não está sendo feito em volta do pneu porque a origem do friso não está no centro do pneu. Então nós vamos mudar a origem para o cursor 3D aqui, que continua no centro do pneu. Então aperta aqui para mover, já está nos favoritos, move para a origem do pneu. Agora está certo. Mesmo estando com 6 aqui, por que não está aparecendo? Porque nesse offset que leva em consideração o objeto, ele faz a cópia dos dados quando o objeto é rotacionado. Então, se a gente começar a rotacionar aqui o nosso plane axis, ele vai começar a multiplicar os frisos aqui do pneu. Então, vou já rotacionar aqui para ficar próximo. E a gente volta aqui no objeto original e vai dando slide aqui para ficar do jeito que a gente precisa. Aí você pode ficar voltando, ajustando aqui até sair o jeito que você está precisando. Vou botar somando aqui. Então aqui tá bom, a gente finaliza isso aqui. E vou olhar aqui, já temos assim um pneu melhor. Por enquanto eu não vou aplicar nenhum desses modificadores aqui, porque só vai dar mais trabalho pra gente também. Então a gente vai fazer isso na hora que for partir para o mapeamento. Então já dá pra... Vamos deixar quieto aqui, vou esconder o plane axis. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar, outra técnica. A gente pode perguntar aí? Pode. Por exemplo, você modelou essa roda aí. Agora, para você replicar ela para as outras três, é só copiar e colar? Eu vou usar posso usar aquele Symmetrize aqui, né? Que eu só escolho o eixo, ele já manda para lá, ou o modificador de espelho. Aqui, né? Que a gente coloca aqui o mirror. Perfeito. Mas eu vou fazer isso ainda. Por que eu não estou fazendo agora? Porque quando você copia um objeto, ele também leva as configurações de mapeamento UV dele. Como isso aqui ainda não está mapeado, se eu copiar agora as outras rodas, eu vou ter que fazer o mapeamento das rodas as 5 vezes aí, né? Que tem 5 rodas aqui no carro, isso aqui que está atrás. Sim. Aí eu só vou fazer isso depois que eu fizer o mapeamento. Você poderia querer fazer isso se as rodas fossem ter texturas diferentes, né? No caso elas tendo o mesmo mapeamento, elas vão ser idênticas, né, em questão de textura. Aí depende do que você está querendo fazer. Então, assim, aqui está praticamente pronto o que a gente queria refinar do Jeep. Aqui vocês também só tem que dar Shade Smooth, colocar ali o limite do ângulo, que é a mesma coisa, Shade Smooth. Se quiser fazer aquela questão lá que eu falei do brilho aqui, de adicionar um chanfro aqui nas bordas para adicionar um pouco mais de realismo, também é uma coisa boa a se fazer. Tá, e o que a gente vai fazer agora tem as cadeiras aqui também, que teria que colocar o acolchoado ali, só que eu não vou colocar.
Só adicionar os curvos e fazer o chanfro, ou adicionar um modificador de subdivisão aqui que já vai dar uma aparência de ter um estofado, alguma coisa assim. Cadê? Subdivision Surface. Se quiser testar aí. Então a gente tem que fazer agora é definir a hierarquia dos objetos. Então lá na Unreal a gente vai querer ter um ponto de referência aqui. Então a gente vai colocar o cursor aqui no centro do mundo e eu já alinhei o carro aqui para ficar sobre o eixo Z, que é o ideal a gente fazer quando vai mandar os objetos lá para Unreal, porque senão ele vai ficar aparecendo dentro do chão lá toda hora que você for spawnar. Você vai ter que ficar colocando offset, então você já ajusta aqui a origem do objeto para ele aparecer acima do eixo. Então eu vou utilizar essa parte do carro aqui de referência para todos os objetos. Então a gente pega o banco aqui, banco, capô, o chão, o galão, paralamas aqui, tudo que der pra a gente vai precisar de mandar para lá. Aí por último nós selecionamos a parte que a gente quer que seja referência, que ela vai ficar selecionada como objeto ativo, e aperta o Ctrl P para fazer ela ser pai dos outros objetos. E aqui a gente coloca setar o parentesco para o objeto. Aí toda vez que eu mover isso aqui, essa aqui, as outras peças que eu adicionei o parentesco vão junto. Então esqueci essas outras aqui. Para-brisa também, eu não vou fazer os vidros. Os vidros vocês podem adicionar um plano aí se quiser. Aí lá na Unreal tem como adicionar um material transparente para ficar aparecendo vidro. Então vou fazer o parentesco. Então cada objeto que você faz essa hierarquia fica com essas linhas aqui que estão indicando que elas são filhas de algum objeto. A linha parte dela pro objeto pai. Para não ficar muito poluído também, deixa eu selecionar tudo aqui e dar Alt P. Alt P você pode remover a hierarquia. Então Clear Parent, agora ninguém é pai de ninguém aqui. Você pode fazer múltiplos objetos virarem um só, como no caso do capô aqui. Seleciona os dois, dou Ctrl J com o cursor em cima da viewport e eles já passam a ser um objeto só. Então, para não ficar poluído, vou juntar tudo isso aqui num objeto só. É uma coisa importante. Quando você está juntando os objetos, se tiver um modificador sem aplicar, e você juntar com outro modificador, vamos lá. Você tem um objeto com modificador e vai unir ele com outro que não tem um modificador. O que está com modificador vai perder o modificador. Então você tem que voltar conferindo cada um desses objetos aqui para ver se eles estão com algum modificador aplicado. No caso o capô aqui está com o Solidify, então a gente vai aplicar ele aqui para não perder o Solidify. Que se a gente desse Ctrl J aqui sem o Solidify, isso aqui ia voltar a ser um plano e a gente ia perder o trabalho que a gente teve. Então eu não vou ficar conferindo aqui porque eu já tenho a próxima etapa desse veículo aqui no outro arquivo. Pronto, então eu vou juntar todo mundo aqui. Ctrl J. Aí vocês podem ver que está ficando estranho aqui, é porque eu tinha alguns arquivos, eu tinha alguns objetos que eles não tinham, eu não tinha configurado a inclinação das normais, então eles também perdem essa informação. Quando você junta um que tem configuração do ângulo e outro que não tem, o que tinha perde a informação do limite de ângulo para ser para a luz ficar, ou para a superfície ficar lisa, né, quando a luz for refletida nas faces. Então só ativar de novo aqui. Se persistir, você dá uma aumentadinha aqui no ângulo, que aí resolve o problema. Então aí já voltou a ficar normal. Tá faltando aqui esse pedaço, o chão. Tem aqui esses pedacinhos aqui nas portas. Ctrl J, tudo um objeto só. O volante eu vou deixar separado aqui, porque eu realmente vou querer que ele seja
filho do carro inteiro, porque a gente vai precisar de mexer lá, né? Na hora de virar o carro, a gente quer que o volante vire também. Se eu tivesse alguma informação de, de esqueleto de animação, assim, poderia utilizar, mas como a gente não vai ver isso aqui, então vou deixar ele como filho. Não é real, assim, não é necessariamente, na verdade não é necessário deixar ele, não é assim. Ele vai precisar de rotacionar no próprio eixo, então ele vai ter que ser filho do carro, porque ele vai precisar movimentar. Então tá pronto. Só que o volante tem um pequeno problema. Na aula passada eu mostrei para vocês a solução para modelar ele torto. Só que você pode ter, ao longo da modelagem, ter cometido o erro de aplicar as transformações dele. E agora você ficou sem referência aqui para... Deixa eu só trazer a origem aqui para ele, para mostrar para vocês. Aqui, origem 3D Cursor. Acabou ficando sem referência aqui para ele rotacionar sobre o próprio eixo, né? Então a gente tem que consertar isso aqui antes de fazer ele virar filho aqui do carro. Então como é que já é feito isso? Vou dar Shift H, ficar só com o que me interessa aqui. A gente vai selecionar o volante. Aí eu tinha explicado para vocês ali os comandos com as teclas 1, 3 e 7 para mudar entre as vistas aqui, frontal, lateral e superior. Só que tem um jeito de mudar para uma vista dessas, frontal, lateral e superior, que seja local. Então a gente seleciona aqui essa face aqui do volante. Quando a gente segura o Shift e aperta algum desses comandos de vista, ele vai para a vista superior local daquela face. Então ele pega a normal como referência, para onde ela está apontando, e a gente está aqui na vista superior dessa face. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar um objeto para armazenar essa rotação que o volante tem no momento, para a gente poder zerar aquele parâmetro ali de rotação no local certo, né? Mesmo que ele esteja zero aqui, às vezes ele pode não estar certo aqui com relação à sua blueprint. Então vou voltar ali, Shift 7 na vista superior da face, volto para o Object Mode e nós vamos adicionar um novo objeto para pegar esses dados aqui de referência do volante. Então pode ser qualquer objeto, vou pôr um cone aqui para ficar melhor de visualizar. E a gente tem aqui o menu de primitivas. Aqui, além de escolher o número de faces e o raio, igual eu tinha falado para vocês, tem a opção aqui de escolher o alinhamento para gerar essa primitiva. Então ela está alinhada com o mundo, a referência do mundo, então nós vamos colocar ela aqui para ser gerada com referência à nossa vista. Então nós estamos olhando aqui na vista superior do volante, selecionando View, ele já fica alinhado certinho aqui com a orientação do volante. Então, agora o que a gente precisa fazer é tornar esse cone aqui pai do volante. Então pego o volante, seleciono o cone por último para ele ser objeto ativo, Ctrl P, Set Parent to Object. Aí vou selecionar o cone, que é o pai, venho aqui com N para abrir, aperto N para abrir o menu, e eu vejo aqui que a rotação dele está alterada. Então vou dar Ctrl A na viewport e vou aplicar a rotação do pai. Aplicou, os valores de rotação aqui já foram zerados. Aí nessa etapa aqui, se eu não tivesse, a gente já observa se a origem está no lugar que a gente quer para rotacionar o objeto. Eu já coloquei ela aqui, está tudo certo. E nós vamos aplicar a rotação do filho agora, que é o volante. Ctrl A, Apply Rotation. Aí, só que a gente tem um problema agora, que a gente não precisa do cone, tem que excluir ele. Se a gente excluir o cone, ó, acabou que deu certo. Deixa eu ver aqui. Na verdade não é um problema. A gente vai limpar aqui a hierarquia do volante, Clear Parent.
e excluir o cone, porque ele já não é mais necessário. Alexandre, Oi. uma dúvida. Tem que ser necessariamente um cone? Não, porque você mostrou aquele objeto vazio. Não daria para usar um objeto vazio para ser pai do volante? Daria. Eu falei, Uhum. pode ser qualquer objeto. Só que Ah, tá. o cone eu falei é porque é mais fácil de visualizar. Aquele lá são só umas linhazinhas, né? É só uma linha, né? Aí eu fiz uma coisa errada aqui no processo. Vou começar de, vamos começar de novo aqui. Deixa eu ver como é que tá a situação. Alt P Clear Parent. Alt P Clear Parent. Shift 7, criamos. Até aqui tá certo. Adicionamos um objeto, alinhamos na vista. Vamos fazer o cone ser pai do volante. Ctrl P, Set Parent. Beleza, cone é pai do volante. Ah, tá. Isso que eu fiz errado. Na verdade, aqui nós não vamos aplicar a rotação do pai. Vou começar do zero aqui, que ele estava com a rotação aplicada. Tá sem rotação. Shift 7. Shift A. Adicionar o cone. Align to View. Pronto, agora tá certo. O cone está aqui com a rotação dele. Fazer volante da filho do cone. Aí a gente seleciona o cone. E ao invés de aplicar a rotação igual eu tinha feito, o que nós vamos fazer é levar esses valores aqui para zero. Clicar em cada um aqui e digitar zero. Isso. Aí a gente verifica a origem, tá certo. E agora já pode aplicar a rotação do filho, que agora a gente vai ter a referência de que essa posição aqui é o ponto, é a rotação, o volante com a rotação zero. Então aplicar a rotação do filho. Agora a gente dá Alt P para ele deixar de ser filho do cone, Clear Parent. Tá errado isso. Ah não, isso. A gente dá Alt P, só que ao invés de só dar Clear Parent, eu vou dar Clear Parent and Keep Transformation. Então ele vai limpar o parentesco, mas ele vai continuar na posição que ele estava. Então a gente pode deletar o cone aqui agora tranquilo. E mover. Vamos adicionar aqui. Ctrl A, Apply Rotation. Apply Rotation, Alt P, Clear Parent, Keep Trans. Esse valor aqui volta mesmo. Deleta o cone. Então agora a gente pode mexer, rotacionar ele aqui para alinhar novamente do jeito que ele estava no modo objeto. Né? Adicionar aqui pronto, o volante está alinhado aqui do jeito que a gente queria. E fiz algum passo errado aqui, eu vou ter que fazer um vídeo também e colocar pra vocês o jeito certo de fazer isso aqui. Aí eu vou cortar essa parte aqui quando eu subir a aula e depois eu coloco um vídeo fazendo isso aqui do jeito certo, que eu vou ter que revisar isso aqui, que eu tenho algum passo aqui que eu estou fazendo errado. Mas aí a gente teria o volante rodando sobre o próprio eixo, mas depois eu mostro pra vocês. Então vamos partir agora para o mapeamento V. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui no Google. Map. Igual eu tinha explicado para vocês aqui, a gente tem que encontrar alguma forma de fazer o nosso objeto basicamente o que nós vamos fazer no mapeamento V é definir os locais onde a textura, que é
uma informação 2D vai ser projetada no nosso objeto 3D. Então, assim, é algo semelhante a Papercraft. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Papercraft. Que a gente teria quando para montar um objeto 3D aqui a partir fazendo as dobras aqui no papel, só que no software 3D nós vamos fazer o inverso desse processo. A gente vai ter o 3D e vai tentar abrir ele sem causar distorções na nossa malha. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Não? Está escutando o microfone? Então beleza. Então a gente vai ter que achar um jeito de abrir. Aqui tem um exemplo de personagem também. Aqui o corpo dele, ele é dividido. Você define as áreas que vai ser dividido e planifica isso aqui. Só que sempre tem alguma distorção. Quase sempre. Se a gente mudar aqui para nossa aba de edição de mapas UV, a gente já consegue ver aqui, ó, desse nosso objeto aqui, ó, que está tudo bagunçado. Você não consegue nem entender direito quais partes aqui correspondem ao que está selecionado aqui, ó. Ô, Alexandre, deixa eu só entender. Esse UV que está apresentando aí é da parte selecionada ou é de tudo? O que está aparecendo é só o que eu selecionei. Ah, é bom você ter perfeito. perguntado que Entendi. tem esse botão aqui, ó, que ele sincroniza a seleção de um editor aqui com o outro. Então essas duas setas aqui, ó, sincronizar a seleção UV. Tudo que eu selecionar aqui, ele vai selecionar para mim ali no outro editor. Só que isso aqui tá uma bagunça porque a gente foi modelando e o software não sabe o que fazer com isso. Então a gente tem que dar algum jeito. Apertando o U aqui na viewport, tem essa opção aqui de unwrap, né, que seria desembrulhar. Na hora que a gente pede para desembrulhar, não resolve muita coisa também, porque o programa não consegue fazer isso sozinho. Você tem que adicionar algumas guias aqui, que é até uma coisa que os modeladores profissionais costumam falar, né? Pelo menos que eu acompanho, que eu vi quando eu estava estudando mapeamento UV, é que eles falam que tem alguns softwares que tem esse algoritmo para fazer isso, só que até hoje não tem nenhum software, não tem nenhum algoritmo que faz isso melhor do que um humano que sabe fazer. Aí fica aí até uma dica aí, caso alguém queira fazer um TFG ou uma pesquisa para desenvolver um algoritmo desse, como você abrir um objeto 3D causando a menor distorção possível quando ele for planificado, é uma coisa interessante. O Blender, além dessa opção aqui de Unwrap puro, tem o Smart UV Project. Não. Que aí ele meio que picota o objeto assim em vários pedacinhos, mas isso aqui geralmente não fica bom. No caso aqui até que ficou, mas ele costuma colocar uns por cima dos outros aqui e geralmente fica com distorções. Aqui nesse editor aqui de mapeamento UV, você pode apertar nesse menu Overlays aqui e selecionar a opção aqui de mostrar o stretch, que seria o nosso seriam as distorções. Quanto mais próximo do azul, menos distorção o objeto está tendo, e mais próximo do vermelho, mais distorções. Isso aí estão acontecendo com o nosso objeto. No caso aqui com esse Smart UV Project acabou ficando bacana, mas quando você está fazendo os modelos mais orgânicos isso não costuma acontecer não. Deixa eu voltar aqui como era. Qual que é o problema de você ter a malha assim? Como as referências aqui de várias faces estão no mesmo lugar, no momento que você pintar alguma coisa aqui na viewport ou na sua imagem de textura, você vai estar pintando em vários lugares aqui e isso acaba ficando... você não consegue fazer
os desenhos ou os padrões que você queria. Nós também temos a opção aqui de adicionar uma imagem, que é a imagem que a gente vai usar aqui, ó, o VGrid, que a gente usa para verificar as distorções também. Aí eu criei essa imagem aqui, deixa eu colocar o nome aqui, o VGrid. Vou criar essa imagem. Aí está a imagem criada aqui. E ela ainda não aparece aqui na nossa 3D View, porque esse objeto aqui está sem nenhum material. Então a gente pode criar um material aqui nessa aba aqui do Properties Editors, que é de propriedades de materiais. É um objeto só, criamos um novo material e está pronto. Está criado o nosso material. Aqui temos as opções aqui de configuração que eu vou explicar na próxima aula. Se a gente for aqui para o modo de pintura de textura, vai ficar rosa, que nem aconteceu quando eu mandei o arquivo para vocês a primeira vez, que esses 4 painéis aqui das fotos de referência estavam rosa. Por que fica rosa? O Blender, quando ele não consegue, quando ele sabe que algum objeto tem um arquivo de textura associado a ele e que ele não encontra esse objeto, sempre fica nessa cor rosa aqui. Tem até alguns jogos aí que você encontra isso em algumas partes do mapa, de vez em quando. Então essa cor rosa é característica disso. O programa sabe que tem alguma textura associada a esse objeto ou material, mas ele não conseguiu encontrar. Então a gente vem aqui no menu Shade, que é o que a gente utiliza para criação de materiais. E aqui tem o Node Editor, que é assim, tem essas caixinhas aqui, que você começa a configurar o seu material. Então a gente vai colocar esse UV-Grid que nós criamos aqui na aba de mapeamento V. A gente vem aqui no Shade e vai adicionar essa imagem, associar ela a esse material que nós criamos aqui. Os materiais também podem ser nomeados aqui, clicando 2 vezes e dando Enter. Não, Shift A. Input, nós vamos adicionar, não, Shift A, Texture, Image Texture. Aí a gente liga aqui o Color, no Base Color. Geralmente é importante você ligar os pontos da mesma cor aqui, que são entradas compatíveis, né? Então amarelo, amarelo, tudo. E aqui na nossa imagem a gente escolhe o UV-Grid. E a gente já pode ver que está completamente distorcido aqui o nosso material, porque a nossa imagem aqui ela é toda constituída só de quadrados, e na hora que você vai olhar aqui seu objeto tá tudo esticado aqui e tal. Então já dá para ter uma noção do que aconteceria, o que acontece se você não mapear o seu objeto, você não consegue pintar ele. E aí como é que a gente faz para resolver esse problema? Podem ser criadas algumas guias aqui. Deixa eu dar um Shift H aqui para ficar só com o banco. Aí nós temos o banco aqui na imagem inteira. Aí a gente vai ter que encontrar um jeito de abrir esse banco aqui sem causar distorções. Então a gente vai selecionar algumas arestas, as arestas que a gente seleciona, a gente vai colocar aqui com Ctrl E, ou vindo aqui no menu Aresta e Mark Sim. Ctrl E abrir esse mesmo menu, Mark Sim. E esses sims vão ser os locais em que a malha vai ser aberta pro nosso objeto ser planificado. Então se eu selecionar ele de novo aqui, der 1, ele já fica, assim, não está melhor porque ele está tendo bastante distorção ainda, mas a gente já sabe que essas arestas aqui, ó, já foram abertas. Então a gente tem que olhar os lugares onde a gente pode fazer esses sims
para que não tenha distorções no objeto. Então você pode ir fazendo aos poucos e olhando observando o que está acontecendo. Vou colocar aqui mais uns aqui. Assim. Unwrap. Aí você já vai reduzindo aqui essas distorções. Aí tá na dúvida do que é o que, só selecionar a sua face de interesse. Pode selecionar tanto em um quanto no outro aqui para ver. Aí no caso aqui eu selecionei e não sei onde essa face está, porque ela não está aparecendo aqui na minha viewport. Vamos falar. Aí eu posso usar aquele comando da vírgula no teclado numérico, que ele já vai dar um zoom lá, eu só rotaciono aqui e ele já me leva para o local que essa face está. Aí essa face aqui que está esverdeada, aperto vírgula, aí eu já vejo aqui que está tendo distorção aqui, porque ele está tentando planificar essa face, só que ela está presa aqui nesses dois cantos aqui. Então provavelmente se eu fizer mais um corte aqui, isso aí já se resolve. Deixa eu ver se ela tá. Aí ó, ela já ficou completamente azul aqui, que ela não está tendo nenhuma distorção. Está sendo levantada como se fosse essas orelhinhas aqui, ó, do exemplo do Papercraft do papel. E o processo de mapeamento V é praticamente isso. Você vai, demora um pouco e você vai buscando qual lugar que é o mais adequado para abrir a sua malha. Outra coisa importante também é que esses sims fiquem escondidos. Se você não quer que quem for ver o seu objeto não perceba nenhum tipo de erro visual, porque geralmente isso aqui costuma marcar, como por exemplo, se a sua textura tem algum padrão, geralmente onde você fez os sims, o padrão acaba sendo quebrado, né? Porque ele vai ficar numa região diferente aqui da nossa imagem. Então deixa eu abrir esse volante aqui também. Ctrl E, Mark Sim. Aí tipo, é questão de ir fazendo para pegar a prática no processo mesmo. Aí fazendo manualmente também você até deixa mais organizado. Você separa aqui as áreas que você quer. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Provavelmente tem uma face aqui do cilindro que eu comecei que ainda está prendendo o volante, ó. É isso mesmo que está acontecendo aqui, ó. Só fiz o corte lá em cima que eu separei aqui, mas aqui embaixo essa face inteira aqui está segurando todas as outras em volta aqui. Então não está conseguindo planificar o nosso objeto Como essa face aqui nem vai aparecer e só vai gastar processamento se eu deixar ela aqui, porque ela está dentro aqui do carro, eu posso simplesmente deletar ela e nem preciso fazer o sim, que aí já libera a nossa geometria. Então, se eu fizer o unwrap aqui de novo, aí já começa a ficar tudo azul. Aí você começa a organizar o seu mapa UV aqui. E também, quando isso aqui está muito bagunçado, que você tem muitas peças, o Blender tem a opção aqui de você clicar em UV, Pack Islands, e ele vai tentar selecionar aqui, ele vai tentar rearranjar isso dentro da sua área aqui da imagem. Aí acaba não ficando tão bom, que está torto, às vezes você queria que isso aqui tivesse reto para você fazer a pintura depois. E deixa eu ver, vou colocar aqui no material que a gente fez aqui para teste. E também acontece de ficar diferente aqui, ó, tá vendo? A quebra de padrão que eu falei para vocês. Então é por isso que é bom deixar esses sims escondidos no nosso objeto. Acontece também de ficar diferente, igual que os quadrados aqui da imagem aqui nessa parte estão bem menores do que os aqui no volante. Então outra opção que tem aqui é da Average Island Scale, que vai fazer a média
vai tentar deixar essas ilhas aqui, que ele chama, né, cada pedaço desse separado aqui, vai tentar deixar elas mais ou menos com o mesmo tamanho. Cadê average? Aí, ó, average. Aí ele já, eu dou average, depois eu peço para arrumar ali no Back Islands. Aí acaba ficando mais parecido. Aqui, ó, esse aqui eu não abri também. Alexandre, Diga. não tem como a gente só pintar por cima do modelo ao invés de mapear tudo, não? Oh, eu não sei se tem algum software que faz desse jeito. Dos que eu conheço, todos têm que passar por essa etapa aí. Porque ele é só um objeto 3D mesmo que não tem referência do que você está pintando em cima. Tipo assim, não sei te falar se tem algum software que faz isso. Mas esse processo aqui até hoje é o que é utilizado. Alexandre, esse processo de mapeamento, você falou que tava ficando, tinha algumas partes distorcidas. Essas partes distorcidas foi porque você juntou antes ou é normal? Não, é porque eu tava te explicando aqui, ó. Eu tava explicando mais cedo. É igual aqui, ó. Aqui tá distorcido. Deixa eu selecionar eles. Deixar só eles visíveis aqui. Shift H. Selecionar só um aqui. Shift H. Pra eu ver o que tá acontecendo. Deixa eu reduzir isso aqui. Elas ficam distorcidas porque o software tenta deixar o objeto, abrir ele para deixar ele no plano 2D, só que ele não sabe quais arestas são as certas para fazer isso sem distorção. Porque quando ele tentar abrir de qualquer jeito, ele dá essa distorção. No caso do papel aqui, seria como se isso aqui tivesse tudo colado, montado no 3D aqui, tudo colado. E se fosse tentar passar isso para o 2D, sem cortar o objeto, assim, amassando o papel e puxando até ele ficar plano. É isso que o software tenta fazer. Aí, por isso Entendi. entendeu? Aí, E no... você vai Pode adicionando falar. aqui os cortes, aí vai ficando tudo certinho. Pode falar aí. O que você iria falar? E no caso, é bom eu fazer esse mapeamento sempre que eu acabar de fazer o objeto? Porque quando você Entendi. modelar mais coisa, vai estar surgindo mais dados aí. Então é só na hora que você sabe que já terminou, você passa. Por exemplo, você tinha juntado os objetos. Aí, isso dá ruim pro mapeamento? Juntar? Não, Não dá ruim não. O que acontece é que como eles vão ser um mesmo objeto, você vai perder área aqui, né? Porque todos as faces vão aparecer no mesmo mapa. Então às vezes é bom até nas áreas que você quer mais detalhe, deixar o objeto separado para ter um mapa só para ela. Entendi. Porque Então, beleza. aqui você vai ter que dividir essa galera toda aqui para pintar todo mundo isso aqui. Todo mundo dentro disso aqui. Então se você não tiver resolução boa o suficiente para isso, você vai ter uns locais que vai ficar com a resolução ruim da imagem e outros que não vai ficar desigual, entendeu? Vai ficar Entendi, bom. obrigado. Alexandre, deixa eu só complementar aí. Eu não sei se teve alguém que perguntou na questão de pintar o objeto, né? Uma vez que está mapeado, você consegue pintar direto no objeto, tá? Mas você tem que ter o mapa, ele vai ter que existir em algum momento, né? Tecnicamente, até dá para fazer por polígono, você colocar as cores, definir a cor base do polígono, né? Mas não me pergunte, eu sei que existe isso, mas não me perguntem como é que faz, tá? Daí daria para você colorir sem tecnicamente usar o mapeamento, tá? Mas uma vez que você tem um mapeamento, você consegue pintar direto no objeto lá,
tá? Dá para você, inclusive no Blender aí, no Substance Painter, né? Você consegue pegar o modelo 3D, né? Rotacionar ele e pintar direto no modelo, né? Não sei se essa pergunta foi meio que nesse sentido também. Alexandre, se você quiser até comentar mais nesse sentido aí. Mas é isso mesmo. Essa Tem mesma mais nada dúvida, pra tá adicionar. perfeito. E pra hoje era isso. Aí depois que você fizer aqui a gente volta nas rodas aqui que eu não tinha feito, né? Fez o mapeamento das rodas, aí você... Não vou fazer aqui, só vou aplicar aqui todos os modificadores. E juntar aqui os objetos. Ctrl J, excluir o Plane Axis que não precisa mais. Aí eu volto aqui o meu cursor para o mundo, para a origem. Seleciono a roda inteira. Tá faltando aqui, tá? Vou juntar o objeto, Ctrl J, seleciono tudo. Que Symmetrize e vou querer do mais X aqui pro menos X. Tá ao contrário, por isso que desapareceu. Pegou onde não tinha informação e duplicou. Então vou pegar do mais X pro menos X. E as rodas estão duplicadas. Aí eu posso usar o Shift D aqui também, não preciso de usar o Mirror. E movo aqui pro pedaço que eu queria. E aí o que você poderia fazer agora é separar cada roda individualmente. Shift H. Aí eu vou colocar aqui no wireframe com B, eu seleciono a roda inteira. Aí, como eu selecionei todas essas faces, eu apertando a tecla P, eu posso separar essas faces do objeto. Aí tem a opção de separar por seleção, por material e por partes separadas. No caso aqui eu acho que dá para fazer tudo de uma vez. By Loose Parts. Ah não, aí não vai dar porque os frisos são partes separadas da roda. A gente vai querer que eles fiquem juntos, então nós vamos ter que fazer isso mesmo, selecionar tudo de uma roda, apertar P, Separate by Selection. Aí a gente faz isso aqui para as outras rodas também. Selection. Deixa eu te perguntar. Você falou que tinha que fazer primeiro. Aquela hora que eu te perguntei ali pra o mirror, espelhamento. Você falou que tinha que fazer um esquema antes. Era o Pra mapeamento. depois fazer isso? Qual que era mesmo? Era o mapeamento das rodas, porque aí todas as rodas que você duplicar, você vai... Primeiro você faz o mapeamento, Isso, então é que eu não depois vou você fazer aqui porque vai demorar. Aí eu primeiro faz o mapeamento, que é assim que eu duplico essas rodas aqui, igual eu fiz com o Shift Não, D. tranquilo, entendi. Fica tudo sobreposto, só que todas as rodas vão ter exatamente a mesma textura. Mas eu não tenho o trabalho de sair mapeando cada uma das rodas. Aí, feito isso, o que falta é só, agora no carro aqui, é só estabelecer o eixo que as rodas vão rodar, né? Então a gente seleciona as rodas aqui e Alt clica nas arestas. E a gente vai selecionar esses dois loops de arestas aqui, vai ficar no centro, Shift S, cursor para seleção. E a roda aqui já vai ficar rodando no próprio eixo aqui, ó. E a gente faz isso para todas as rodas. E já vamos estar mais próximo aí de finalizar o carro, que vai ficar faltando só a questão da criação dos materiais e texturas. Aí já temos todas as rodas no eixo. Oi? A questão do esqueleto ali do Higgs, você já definiu ali pela estrutura ali do carro? Como é que é? Então o rig, assim, não vou utilizar esqueleto não. No caso do outro projeto lá eu utilizei para caçamba e tal. Nesse aqui a gente pode fazer o volante rodar sobre o próprio eixo, que é o que deu errado aqui, que eu falei que eu vou passar para vocês depois. O rigging aqui das rodas eu estou fazendo só com a origem, vou colocando a origem aqui no eixo dela,
já já funciona do jeito que eu quero. Entendi. Aí eu vou pegar essas 4 rodas aqui, selecionar e vou fazer elas serem filhas do carro. Só que aí eu tenho que dar set parent, mantendo a transformação para elas não saírem do lugar. Então agora o nosso carro aqui já está meio que configurado, porque apesar da gente não estar usando esqueleto aqui, na Unreal vai aparecer o esqueleto, porque o esqueleto é basicamente essa relação de hierarquia da Referencial, malha né? com algum objeto. Como a gente referenciou aqui, que elas são filhas do carro, quando for exportado para o Unreal vai ter um dado de esqueleto aqui. Relacional ali. Isso. Nossa, tinha uma coisa que eu ia falar que eu esqueci. É isso. Não, era essa questão mesmo. É isso que eu tinha para passar hoje. Tem mais alguma dúvida aí? Eu tenho uma dúvida no banco. Se eu for usar, por exemplo, 2 retângulos e depois juntar eles, você teve que usar para inclinar ele uma outra objeto para ter como se fosse o pai ali, igual você fez para mexer com o ângulo do volante ou não? Você Porque quer fazer no duas partes meu eu separadas e usei. juntar. Não, assim. Eu, Eu não tô pode entendendo a falar. sua dúvida. Por exemplo, no volante ali, você meio que criou. Você deu, acho que um Alt D, né? Ah, sim. Para criar um volante para você mexer só no que tá no ângulo de 90 graus. Pro banco você também fez isso? Não, o meu banco eu fiz diferente do jeito que você fez. Que aqui eu usei uma peça só. O que eu fiz aqui? Eu adicionei um plano, acho que foi, não lembro. Um plano, um cubo. Vou voltar o cursor aqui para a origem do mundo. Adicionei um plano. O modificador de solidificação. Solidify. Thickness. Aumentar aqui. Aí eu só rotacionei assim mais ou menos pro ângulo que eu queria e fiz a extrusão aqui da outra parte. Aí depois eu só adicionei o chanfre aqui. Eu não fiz Entendi. 2 partes separadas não. E acabou que meio que ficando. A minha dúvida era só, por exemplo, por que no volante você ligou com outro objeto? Por exemplo, Você fala que eu usei no 2 banco, assim. partes? Que eu fiz uma parte do cilindro e outra com toros aqui, ou por causa daquela cópia com Alt D? A cópia, por causa da cópia. Não, é porque ia ficar complicado mesmo de eu trabalhar com aqui, ó, deixa eu Entendi. fazer. Porque eu achei que tinha que fazer desse jeito pra fazer o É volante. só por questão de facilitar. Não entendi, Tentar fazer beleza. esse volante aqui sem aquilo lá. Ó. Eu ia ter rotacionado ele aqui no Object Mode, por exemplo, se eu tivesse errado e tal. Ou no Edit Mode também. Não, eu rodei no Edit Mode. Rodei no Object Mode. Aí eu tô aqui. Se eu for fazer a extrusão, a extrusão sai localmente, mas aí se eu for mexer aqui nas faces, nos ângulos, tá vendo? Vou mexer no eixo Y, eu não tô no eixo Y. Entendi, Fica complicado de eu modelar, por isso que eu fiz aquilo. Mas eu tenho a opção também de dar, na hora que eu dou aqui para mover, se eu apertar Y, se eu apertar 2 vezes, ele me muda o eixo 2 vezes, ó, X 2 vezes, Z 2 vezes, ele me muda para referência local. Só que às vezes, principalmente no início, a gente acaba fazendo de um jeito que a gente não acaba tendo essas... conseguindo manter o eixo local. Por que manteve? Porque eu rotacionei ele aqui
no modo objeto. Se eu tivesse rotacionado o cilindro aqui no Edit Mode e perdesse essas referências aqui, qualquer coisa assim, apliquei a escala, aí já ficaria complicado. É só uma solução que tem para esse tipo de coisa aí, ó. Já aperto duas vezes, ele encontra uma coisa local aí, mas tem vezes que não funciona. Aqui. Entendi, beleza. Obrigado. Nada. E é isso. Mais alguém? Até segunda, né, ô Alexandre? Isso, tá segunda. Aí segunda a gente vê a parte dos tipos de textura. Eu já parto para a parte de textura e exportação. Isso, configuração e exportação, isso mesmo. Muito bom, senhores. Então, encerrar a Muito gravação. obrigado ali pela presença. Boa noite. Show de bola. Até segunda-feira.